Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RHCast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, a primeira edtech focada em desenvolver profissionais de RH do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Elise, a gente vai falar sobre o RH dentro da indústria da comunicação. Eu já vou explicar essa história, mas antes a gente precisa conhecer a nossa convidada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jéssica. Se apresenta pra gente, conta a sua história. Muito obrigada, Jéssica. Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu sou Elise Passamani, vice-presidente de Cultura e Operações da Liu Lara TBWA, uma das maiores agências de publicidade do país. E como o meu cargo já diz, né, sou responsável por cultura e também por recursos humanos. E dentro de operações, que é a área que lidera aí todo o ecossistema da agência, lidero também a área de projetos e produção. E também sou mãe do Theo e do Max, gêmeos de 10 anos de idade, as razões da minha vida, e são eles que me impulsionam a ser uma profissional e uma pessoa melhor todos os dias. Legal isso que você falou na apresentação dela, não sei se vocês repararam, mas ela falou que ela trabalha na área de cultura, né, dentro do ecossistema de cultura e também recursos humanos. Então, você separou cultura de RH. Como é que é isso na prática, no dia a dia da agência? Na verdade, Jéssica, quando eu aceitei o desafio de vir para a Liu Lara, eu recebi um grande presente, que foi essa oportunidade de trabalhar a cultura organizacional na sua essência. Porque quando eu cheguei aqui, já existia uma estrutura de RH estabelecida. Então, eu acho que isso não é comum no mercado, mas eu tive a oportunidade de liderar só a frente de cultura por quase 3 anos. E aí, mais recentemente, eu assumi também o RH. Então, o que isso quer dizer na prática, né? Que lá atrás eu cuidava só do que era pertinente à cultura organizacional no que tange ao nosso DNA corporativo, como a gente ia se comunicar enquanto grupo, quais eram os valores que iam nos representar, como a gente queria funcionar enquanto grupo, enquanto equipe. E aí agora, claro, todos os subsistemas de RH, desde recrutamento e seleção, até retenção de talentos, employer branding, todas essas outras questões que são aí responsabilidade da área de pessoas, também passaram a fazer parte do meu escopo. Muito bom. A gente está aqui para falar um pouco sobre o contexto da área de RH, os processos de RH dentro da indústria da comunicação. E antes da gente falar especificamente sobre isso, é importante a gente entender um pouquinho da indústria, né? Para quem não sabe qual é o movimento, né, economicamente falando, dentro desse mercado, para a gente dar um pouco de contexto. Conta pra gente. Claro, Jéssica. Então vamos lá, gente. A indústria da comunicação, ela compõe muitas áreas. As principais que eu cito aqui para vocês são as agências de publicidade, os veículos de comunicação, os anunciantes, as produtoras, sejam elas de áudio ou vídeo, e várias outras disciplinas. É uma indústria que só em 2023 já movimentou praticamente 4 bilhões de reais. Então, isso quer dizer que a cada real investido em mídia, a gente tem um retorno de 8,54 reais no nosso PIB. É uma indústria que emprega 400 mil pessoas direta ou indiretamente. Então, é muita gente trabalhando com comunicação e ajudando o nosso país a crescer. Muito bom. E quando a gente está falando de indústria da comunicação, a gente está falando de que tipo de empresa, assim? Pessoas entenderem, né? Eu vou trabalhar numa empresa da indústria da comunicação. Mas que tipo de empresa é essa? Nós temos muitos tipos de empresas que englobam a indústria da comunicação, como eu citei anteriormente, mas vou começar contando das agências de publicidade. Temos várias, desde as que trabalham 360, com todo o ciclo de vida, né, dessa marca dentro da agência, as agências especialistas, sejam elas de mídias online ou offline, então de internet ou das mídias tradicionais. Nós temos também as produtoras de áudio e vídeo, temos também os veículos de comunicação, sejam eles da TV, do rádio, Produtora de evento também? Produtoras de evento também. Então, é um ecossistema bastante complexo, com muitas empresas representando essa indústria.
E com certeza, se você parar para pensar um pouquinho em tudo que você consome de mídia no seu dia a dia, em todos os impactos que você tem de marcas, de interesse, você está sendo afetado por uma mídia e alguém ali atrás está trabalhando para fazer esse conteúdo chegar até você, assim como a Jéssica. O que é importante, assim, saber na sua visão, que o RH saiba na sua visão, sobre essa indústria quando ele toma a decisão de trabalhar dentro da comunicação, né? Do segmento de comunicação, porque devem ser desafios extremamente específicos, né? Historicamente, as agências de publicidade não tinham RH, Jéssica. Então, nos últimos 20 anos, a gente vê esse movimento em que, de fato, o RH, que é estratégico, que vai além da processualização, da folha DP. de pagamento, né, do DP, quando, de fato, a gente começa a ocupar um espaço na tomada de decisão, onde, de fato, a gente começa a ser ouvido. Acho que outras indústrias já amadureceram mais rápido e antes da gente, né? Então, nos últimos 20 anos, que são exatamente os 20 anos em que eu estou aqui nesse mercado, eu vi uma evolução imensa. E hoje a gente precisa, para trabalhar em RH dentro de agência, a gente precisa estar disposto a continuar aprendendo. A gente precisa estar disposto a batalhar para implementar desde as coisas mais triviais até as mais estratégicas, porque muitas empresas da nossa indústria ainda não contam com profissionais de RH e continuam ainda trabalhando só com DP ou eventualmente com RH que ainda tem um espaço muito delimitado, especialmente em recrutamento e seleção. Então, o meu principal ponto aqui é esse. Se você quer começar uma carreira em RH, você tem que estar disposto a plantar uma sementinha por dia, que seguramente essa sementinha vai florescer. Mas ainda é um ambiente que ainda está um pouquinho... ainda precisa de muita evolução, vamos dizer assim. Quando você fala de evolução, né, eu acho que vale a gente trazer um pouco mais de detalhe para isso, porque quando a gente olha para o RH, né, assim como um todo, a gente ainda está patinando para evoluir em muita coisa, porque tem relação com as tecnologias que a gente usa, tem relação com o perfil do profissional de RH, tem relação com as pessoas com quem a gente se relaciona, para quem a gente entrega, tem relação com a reputação do RH, tem tanta coisa envolvida para a gente evoluir, que eu acho que a gente ainda está tentando pegar um pouco o jeito, sabe? Quando você fala dessa evolução na indústria da comunicação nos últimos 20 anos, do que a gente está falando, assim? Qual que é esse de para? Como era e como estamos depois de 20 anos dentro da indústria? Jéssica, eu acho muito importante dizer que, olhando em retrospecto, há 20 anos, as agências sequer tinham RH. Então, quando a gente faz esse comparativo, esse depara, é porque antes não existia e hoje existe em 100% das agências, eu diria. Mas eu percebo uma evolução, especialmente no envolvimento dos profissionais de RH nas tomadas de decisão. A indústria da comunicação, especialmente as agências, elas antigamente se vangloriavam por ter uma jornada de trabalho exaustiva, o 24/7 era trivial. Isso é quase que cultura, era cultural, exatamente. Né? As pessoas tinham que trabalhar muito para provar o seu valor, o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional não existia. Era motivo de chacota. Então, hoje que tanto se fala de saúde mental, eu acho que a gente evoluiu muito, porque hoje realmente a gente está sentado à mesa. Hoje a gente é convidado para tomar as decisões. Então, essa, para mim, é a grande evolução da participação dos profissionais de recursos humanos nas agências de publicidade. Foi assim que eu comecei a minha jornada. Quando eu resolvi trocar o que eu fazia antes pelas agências, eu comecei, obviamente, como assistente, fui dando um passinho de cada vez e eu percebi o meu desejo de sentar nessa mesa. Né? Eu ainda era muito jovem, mas eu queria apoiar ali os tomadores de decisão, os meus gestores, a olhar para as pessoas, apoiá-los nessa mudança de mindset e realmente entender que o nosso negócio é feito de pessoas, a gente trabalha com criatividade. Então, se eu estou trabalhando com esse intangível, eu preciso cuidar bem dessas pessoas porque eu vou ter resultados melhores. Eu tive a grande sorte de ter 2 gestores por 15 anos, que tinham essa mesma visão.
E aí eu fiz esse movimento, fui uma das pioneiras a fazer uma evolução de carreira com foco em negócios, mas sem deixar todas as premissas do RH de lado. Então, quando o RH começou a fazer parte do board diretivo, quando o RH começou a trazer os assuntos que eram tabu para as agências, para a mesa, quando Como saúde emocional, mental, por exemplo? Saúde mental ou mesmo diversidade. retenção de talentos, era uma coisa que a gente não falava, porque as pessoas, elas tinham que se sentir felizes porque a gente estava oferecendo uma vaga de emprego para elas dentro das agências, e não era uma troca. Existia um desequilíbrio, vamos dizer assim. Por causa de status, assim? Porque era um certo status trabalhar em agência? Por que era? Tem toda essa glamorização da agência, na sua visão? Então, porque na verdade lá atrás todo mundo queria trabalhar em agência, mas esse jogo mudou. A verdade é que hoje a gente tem um grande desafio de reposicionar as agências para as novas gerações, porque hoje os jovens, os universitários, eles não querem trabalhar em agência, porque a gente ficou com aquele estigma do passado, de que as agências têm um ritmo de trabalho muito intenso, que não existe respeito, que não existe colaboração. Então é por isso que hoje a gente faz um movimento muito claro, inclusive na Liulara TBWA, de reconstruir essa marca, essa exatamente. Está no nosso propósito. Evoluir pessoas, marcas e sociedade na medida do possível, porque a gente quer inspirar outras agências a fazerem essa mudança e realmente colocarem as pessoas no centro de tudo. Porque as pessoas são a nossa razão de existir, o trabalho que a gente faz é para impactar pessoas, então nada mais justo do que mudar de fato o foco. Então, é por isso que eu vejo uma evolução bastante relevante na nossa atuação de RH dentro das agências de publicidade. Muito bom. Agora que a gente entendeu um pouquinho desse contexto, acho legal falar um pouco do seu trabalho hoje dentro da agência, o que vocês fazem, processos, o que você construiu aí ao longo desses anos, né? Não só junto com a agência, mas no mercado de modo geral, para reverter toda essa história. Então, vamos lá. Quando eu cheguei aqui na agência, a gente tinha um grande desafio que era evoluir uma agência que já tem 30 anos. Qual a expertise de vocês? Eu acho legal falar isso, né? Quando a gente está falando de agência, a gente está falando de qual solução? Então, hoje... Só para a galera entender um pouquinho desse contexto, de onde você trabalha. Tá bom. A Liulara TBWA é uma agência que atua 360 para os seus clientes. Quer dizer que a gente faz desde o post até a grande propaganda que a gente assiste na televisão. Então, toda a interação com o consumidor das nossas marcas é da nossa responsabilidade. Então, estratégia de marca, estratégia de comunicação como um todo, branding, gestão de redes sociais, enfim, propaganda, como a gente conhece popularmente. Então, hoje a gente atua em todas as frentes da comunicação. E como que é o time hoje da agência? Só para a gente também entender como é o RH prestando esse serviço, né, para todo mundo que está ali. São quantas pessoas espalhadas por onde? Então, nós temos 2 unidades em Brasília e em São Paulo, nós somos 250 colaboradores, e aí temos profissionais de criação, de mídia, de negócios, produção, tecnologia também, conteúdo, recursos humanos, todos os serviços de back-office, e aí a gente está falando desde o financeiro até a administração per se. Então, são todos esses profissionais que hoje compõem a Liulara TBWA. Muito bom. Fecha aspas, né? Então, agora a gente pode falar, entendendo esse contexto, a gente pode falar um pouquinho de como é o seu trabalho hoje dentro da agência. Então, vamos lá. Eu sou responsável, como eu tinha contado, por cultura e operações. Vou começar com operações até chegar em cultura. A operações dentro da agência é responsável por toda a engrenagem da agência. E a gente brinca lá que, assim, qualquer problema que você tenha, procure o time de operações. Então, que a gente vai resolver. O problema nasce não, né? Ele começa a ser tratado ali, né? Começa a ser tratado por nós. Nós temos um foco muito grande nas pessoas. Então, quando alguém traz um problema, a gente nunca vai olhar o problema por ele só. A gente sempre vai
mapear as pessoas que estão envolvidas naquele problema para entender qual a necessidade delas. Então, se a gente precisar falar com o fornecedor, a gente vai. Se a gente precisar falar com outros colaboradores e outras áreas, a gente vai. E a gente vai destrinchar esse problema com foco nas pessoas, para trazer uma solução para elas. E não uma solução engessada que, eventualmente, vai resolver o problema parcialmente, né? Então, desde LGPD, que está no nosso escopo. Em operações? Em operações. Legal. Interface com jurídico, que hoje a gente trabalha com jurídico de fora, e as responsabilidades internas de avaliar novas ferramentas, novos sistemas, fazer implementação disso, desenhar políticas. Para toda a empresa? Para toda a empresa. Que legal. De A a Z. E aí, gestionar todo esse ecossistema, orquestrar tudo isso, tentando, né, na medida do possível, atender a necessidade da maioria. Então, é isso que a gente faz enquanto operações. Legal. E aí eu tenho também a frente de projetos. Então, hoje, projetos são os profissionais que cuidam do fluxo de vida dos trabalhos dentro da agência. Então, eu recebi uma demanda do meu cliente através do time de negócios. Então, ali, que a gente chama de touch point, que é a primeira reunião que a gente faz para colocar todo mundo na mesma página. Nessa reunião já tem o profissional de projetos e ele vai cuidar do ciclo de vida desse trabalho até ele ser entregue. E muitas vezes, inclusive, com as avaliações que a gente faz a posteriori, para entender se aquilo foi bom, se não foi bom, né? Junto com a área de BI e a área de mídia, a gente faz as avaliações daquele trabalho. Então, o profissional de projetos é responsável por isso, por cronogramas, por orçamentos, por produção digital. Tem um monte de mini atividades aí que compõem um trabalho bastante relevante. Eu sou responsável pela Move, que é a nossa produtora in-house. Então, a Move hoje é responsável pela produção, seja ela qual for, que eu tenha que executar para os nossos clientes. Então, tem um time lá de quase 40 pessoas. Então, eu tenho desde produtores de RTV, produtores gráficos, art buyers, que são as pessoas responsáveis por comprar, que a gente chama de arte, mas foto, negociar trilha, enfim, fazer essa gestão, até motion designers, editores e diretores de arte que fazem que dão a vida ao que os criativos pensaram, vamos dizer assim. Como que isso caiu no seu colo de RH, assim, só para eu saber? Porque isso não tem relação, né, com os processos de RH. Isso é um presente que você recebeu ao longo da sua jornada. Foi um presente, mas também foi um desenho de carreira que eu fiz, Jéssica. Quando eu fiz o meu segundo MBA, eu fiz um desenho de carreira e ali eu tinha um desejo de migrar do back-office para o front-office. E aí eu ganhei esse presente em 2017. Então, fiz essa migração de carreira, assumindo a área de operações. E ela foi evoluindo, eu acho que de acordo com as minhas habilidades, com os meus desejos. Mas produção especificamente, eu ganhei essa área de presente porque era uma área com muitos gestores, mas não tinha ninguém para cuidar daquelas pessoas. Então, foi assim que eu comecei, com um olhar de gestão. Então, para fazer gestão de férias, gestão de equipe, gestão de desempenho. Quando viu, você já estava na operação. Quando eu vi, eu me apaixonei, já era uma área que eu gostava muito, porque desde o recrutamento eu tinha contato com essa área, eu tive oportunidades anteriores fazendo eventos, enfim, várias outras coisas, e aí quando eu vi, eu comecei a me especializar e eu me intitulava de estagiária da produção, mesmo sendo gestora, fui aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada dia mais, até que realmente sentei nessa cadeira e hoje lidero essa área. Muito com um bom. Monte de gente muito competente, muito melhor que eu, com muita técnica, mas foi assim. Legal. E então, além dela, aí você estava falando ali dos processos de RH, né? Então, você lidera operações. Então, agora eu só contei, né, esse lado de operações. Em cultura, como eu tinha dito, eu sou responsável por todas as frentes que nos unem enquanto equipe. Assim, todas as iniciativas que a gente está falando de cultura organizacional, como a gente estabelece a cultura, eu cuido disso. E já entro mais em detalhes, e também RH. Então, RH
desde recrutamento e seleção, onboarding, offboarding, desenvolvimento de pessoas, planos de desenvolvimento individual, departamentais e institucionais, que a gente chama para definição de distribuição de lucros, enfim. E toda a gestão do dia a dia frente aos nossos colaboradores está sobre a minha liderança. É uma indústria que é comum ver participação nos lucros, remuneração variável, é comum não, né? Na verdade, hoje nós temos benefícios que são sindicalizados, então a grande diferença vai ser no parceiro que você vai escolher para prestar aquele serviço para o seu colaborador. O Plus. O Plus, exatamente. Mas nós, por exemplo, hoje a gente trabalha na parte de desenvolvimento, com mentoring, com coaching, com shadowing. A gente tem programas de desenvolvimento de liderança. A gente tem o nosso Global Learning Program, que é da nossa empresa global, em que várias pessoas são eleitas e ganham essas semanas, fora do Brasil, inclusive, para fazerem cursos específicos dentro das suas áreas ou cursos de liderança, que também são muito legais. E aí isso já não é tão trivial dentro das agências de comunicação, por exemplo. E a gente vai tentando se diferenciar, engajar as pessoas e desenvolvê-las com essas iniciativas que vão para além dos benefícios que a gente estava falando, Jéssica. Legal. Vamos falar um pouquinho de cultura, né? Um pouco mais do trabalho que você fez aí nos primeiros 7 anos de agência, foi isso? 3 anos? Você ficou só em cultura? Então, eu estou em cultura 6, cultura, mas dentro dessa agência há 3. 3 anos e meio. 3 anos e 6. 3,5, certinho. 3,5? É. Muito bom. Dia 13 gente, então... vai fazer, eu sou muito... 3,5. Conta pra gente, então, um pouquinho do trabalho que você vem fazendo de cultura na agência, pra gente entender um pouco desse fluxo. Então, vamos lá. Quando nós viemos, e eu digo nós... porque a nossa presidente, Márcia Esteves, foi convidada para vir para a Liu Lara TBWA em dezembro de 2019 para fazer a evolução da Liu Lara, que é uma agência que tem mais de 30 anos de mercado, uma agência muito conhecida. Ela foi convidada para esse desafio e, na sequência, eu fui convidada por ela para vir também. Então, fazer a evolução de uma cultura tão forte, tão estabelecida, era um desafio tremendo. Por uma coincidência do destino, 60 dias depois que eu cheguei aqui, Jéssica, tivemos a pandemia. E aí foi ainda mais desafiador mapear qual era essa cultura, o que a gente queria manter, o que a gente queria evoluir, estando todo mundo em home office. A gente não tinha tido a oportunidade sequer de conhecer todo mundo ainda pessoalmente, quando a pandemia foi declarada, né? Então, foi super desafiador e nós começamos, claro, ouvindo 100% das pessoas e fazendo aquele one-on-one através das telas, entendendo os anseios, entendendo como elas se identificavam com a agência, o que era muito importante para elas, o que elas gostariam que mudasse. E a gente fez esse grande levantamento de dados e, obviamente, naquele momento a gente estava muito mais focado em garantir o emprego de todas as pessoas. Eu tenho muito orgulho em dizer que a gente não abriu mão de nenhum profissional durante aquele primeiro ano de pandemia, porque a gente tinha muito claro que o nosso objetivo era manter os empregos e os planos de saúde de todo mundo, porque a gente sabia que as pessoas eventualmente precisariam do plano de saúde. Então, o nosso foco era esse, e isso, magicamente, apesar de ter sido foram anos muito doloridos, isso nos conectou muito às pessoas, porque as agências fizeram demissões em massa, assim, não só as agências, né? Todos os mercados tiveram que fazer isso ou tomaram as suas decisões ali, inclusive no primeiro semestre de 2020, e nós não. E as pessoas muito temerosas, sempre questionando sobre isso, e a gente trazia para elas que não, que a gente faria o impossível para que elas estivessem conosco. E esse foi o primeiro ponto da cultura, porque nós éramos transparentes com eles o tempo inteiro. A gente abria tudo que nós podíamos para 100% dos colaboradores 3 vezes por semana, e nós declarávamos
qual era a nossa intenção. E aí isso se conectou muito a um valor que nós escolhemos coletivamente um ano depois, que era a transparência. Então, os colaboradores trouxeram isso para a gente. Depois de terem vivido. Depois de terem vivido. E não numa expectativa do que eu gostaria que fosse. Exatamente. Então, foi muito... Por isso que eu disse magicamente, porque num ano tão desafiador, com tanta dor, com tanta incerteza, as pessoas puderam vivenciar a colaboração e a transparência ali na pele, e aí elas trouxeram isso para a gente no ano seguinte, que foi o ano que efetivamente a gente começou a falar de valores, a falar de comportamento, a falar do que nos unia, como nós gostaríamos de ser percebidos, qual seria o nosso propósito e a nossa missão. Então, hoje o meu grande desafio é manter essa cultura viva. Então, nós temos... vai para muito além do que está escrito na parede, porque a gente exemplifica os nossos valores com atitudes, em tudo. Então, a gente traz exemplos muito claros. Então, o que é ser transparente na prática? É você ter coragem de falar, sem medo de ser retaliado, obviamente com pertinência, com respeito, que é outro dos nossos valores e que faz muito sentido vindo dessa indústria tão machucada, né? Onde o respeito, ele era negligenciado. Ele era negligenciado por muita gente, né? Então, hoje eu trabalho para manter essa cultura viva e para a gente realmente cuidar né, das pessoas, do que a gente faz, do que a gente fala, do como a gente faz as coisas. Isso é muito importante para a cultura, porque a gente gosta muito de ser reconhecido pelo que a gente faz e como a gente faz, especialmente. Muito bom. A gente está caminhando para o final e eu queria juntar duas perguntas em uma, né? O que você entende que é hoje um grande desafio para os profissionais de RH dentro dessa indústria? E qual a mensagem você poderia deixar para quem trabalha hoje nessa indústria ou gostaria de trabalhar? Começa pensando o quê? Ou estudando o quê? Ou se preparando para quê? Vou ser um pouco disruptiva aqui, que é a nossa marca registrada, tá, pessoal? Para dizer que você pode estudar qualquer coisa. O que eu acho que é o mais importante é que, se você quer ser um profissional de RH, um profissional de people, de cultura, dentro de qualquer organização, mas vou falar da nossa, você precisa realmente se importar com as pessoas. E aí você pode ter estudado qualquer coisa. Eu, por exemplo, sou administradora por formação, não sou psicóloga, não me formei em psicologia, e estou aqui muito feliz com essa oportunidade de liderar essa área dentro da agência. Então, se importe. Então, essa é a primeira coisa que eu digo, seja persistente, resiliente, porque, como a gente diria lá na minha terra, tem um mato muito alto ainda para ser capinado, tem muita oportunidade legal, mas precisa de resiliência e persistência para realmente conseguir implementar coisas novas, trazer novas ideias. Tem que ter um pouco de coragem, porque coragem nunca é demais para quebrar o status quo das coisas, especialmente na nossa indústria. E acho que é isso. Muito bom. E sobre os desafios? Fala principal desafio de um RH dentro da indústria da comunicação. Acho que são tantos, Jéssica, são muitos, mas o grande desafio é a gente conseguir ocupar um lugar em que a gente se importe, tanto com as pessoas quanto com o negócio. Acho que o grande diferencial do RH estratégico hoje, né, em 2023, é esse. Não dá para ser tanto ao céu nem tanto à terra. Eu acho que a gente precisa compor e a gente precisa ter uma atitude realmente positiva e proativa em unir esses dois olhares, essas duas visões. Porque se a gente vem para uma agência com uma postura muito sindicalista, a gente tende a não ocupar o espaço que nós poderíamos ocupar. Se a gente vem só preocupado com a posição corporativa e consigo mesmo, a gente também não vai conseguir ter a conexão com as pessoas que a gente precisa para ter sucesso. Então, para mim, o grande desafio é realmente encontrar esse equilíbrio para poder atuar de maneira positiva dentro das agências. Eu poderia dizer que perfeita a sua colocação, mas eu levaria ela para todas as outras indústrias. Sim. Eu acho que o RH ele ainda precisa de entender como ele pode se desenvolver
para não ser tanto de um lado nem tanto do outro lado, e sim fazer uma ponte para que tanto negócio e pessoas elas possam se conectar dentro de uma empresa, né? Acho que isso é um grande desafio. Para te encontrar, continuar batendo papo com você, te encontra onde? No LinkedIn, Jéssica, meu LinkedIn é Elise Passamani. E também nas redes sociais, no site, no LinkedIn da agência, Liu Lara TBWA. Vocês podem nos encontrar por lá. Muito bom, muito obrigada pela sua participação, pelo seu conteúdo, prazer é todo meu. Pessoal, muito obrigada também, fica à vontade para também me seguir nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, aqui no YouTube você pode se inscrever também, ou se você estiver ouvindo pelo Deezer e pelo Spotify, você também consegue seguir aqui o nosso canal. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau! Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RH Cast no meu canal e eu tô aqui para te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis para você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado 2 sugestões muito interessantes para que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar 2 recados. O primeiro deles é para você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, People Academy, e lá você consegue se desenvolver em 4 grandes carreiras. Se você está iniciando, se é especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RH Cast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade como o que você acabou de assistir chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.